No nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, eu estou aqui com o Dr. Solon Bastos, que é oftalmologista especializado em glaucoma da catarata pela Universidade de São Paulo, a USP, e também é coordenador de glaucoma no Hospital Universitário e especialista também aqui da catarata do Corpo Clínico do Hospital de Referência Oftalmológica, onde nós estamos hoje para fazer essa entrevista. E o assunto de hoje é sobre glaucoma, uma das especialidades deles, é lógico. E nós vamos começar a falar, saber o que é glaucoma, que muita gente não sabe, ouve muito falar, mas não sabe o que é glaucoma. E bem-vindo ao programa NOB explicar aí pra gente sobre o glaucoma. Muito obrigado. Bom, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, então a gente diz que ela é uma neuropatia óptica. É uma doença do nervo óptico, que é uma estrutura que fica na região posterior do olho, e essa doença cursa com a morte das células das camadas de fibras nervosas e das camadas de células ganglionares, o que vai fazer com que o paciente tenha, com a evolução da doença, perda do campo visual, perda do campo de visão. Essa perda ela começa na periferia da visão e ao longo do tempo, com o desenvolver da doença, ela vai migrando de forma centrípeta, que é quando ela migra da periferia para o centro, até resultar numa ilha de visão central. E em casos mais avançados, ela pode chegar até mesmo à cegueira total e irreversível. Que pessoas podem desenvolver o risco de ter um glaucoma? Sim, tem que ter muito cuidado porque é uma doença, na grande maioria das vezes, adquirida, é uma doença que não tem cura, então o tratamento ele visa preservar a acuidade visual a partir do único fator de risco que a gente consegue manipular, que é a pressão intraocular. E aí, respondendo já a tua outra pergunta, o aumento da pressão intraocular é o principal fator de risco para a doença, portanto, as pessoas que têm pressões intraoculares em níveis elevados, a gente convém dizer que níveis acima de 21 milímetros de mercúrio são os níveis considerados elevados, esse é o principal grupo de risco para o desenvolvimento da doença. Além da pressão intraocular elevada, pessoas que têm altos graus de miopia também têm uma chance maior de desenvolver a doença. Pessoas que têm idade acima dos 40 anos, a gente tem uma associação positiva e exponencial, ou seja, quanto mais idade acima dos 40 anos, maior a chance de desenvolver a doença também. Pessoas que têm uma característica peculiar nos olhos, que são as córneas finas, as córneas que têm espessura mais fina, são pessoas que também têm maior chance de desenvolver a doença. Pessoas da raça negra, então a raça também é um fator de risco para a doença. As pessoas que apresentam vasculopatias, que são hipertensão, diabetes, são pessoas que têm também uma chance um pouco maior de desenvolver a doença. E um fator de risco muito importante, que é a história familiar. Então quer dizer que a criança ela já pode nascer, um bebê já pode nascer com glaucoma? Certo, aí é uma outra entidade, é um outro tipo de glaucoma, porque na maior parte das vezes, quando a gente fala de glaucoma, a gente está falando do glaucoma primário, dos glaucomas primários. A gente tem os glaucomas primários, a gente tem os glaucomas secundários e a gente tem uma terceira forma que são os glaucomas congênitos. Os glaucomas congênitos são uma forma de glaucoma em que o bebê já nasce com glaucoma. Ele desenvolve a doença no período intrauterino, no período em que ele ainda está no útero materno. E nesses casos, a gente também tem um forte componente genético. Geralmente acontece em pacientes que apresentam história de consanguineidade na família, então filhos de primos, ou quando os pais são primos, ou quando vêm de cidades em que os ancestrais vêm de uma mesma família. Então, esses pacientes, esses bebês, eles têm uma chance maior de desenvolver alterações estruturais no olho, que são geneticamente determinadas, e aí eles nascem já apresentando uma forma diferente de glaucoma, que é o glaucoma congênito. Então, assim, um pai, às vezes, vamos dizer, faz uns exames, aqueles exames que eles fazem do olhinho e tudo, mas tem como detectar uma criança que tem um glaucoma congênito? Certo. Os bebês que nascem com glaucoma congênito, se essa doença começou a se desenvolver num período intrauterino mais para o primeiro ou segundo trimestre da gestação, são crianças que já nascem com a doença num estágio avançado, na maioria das vezes. Então, a principal característica é que o olho dessas crianças não consegue drenar
o líquido que é produzido pelo próprio olho, que é o humor aquoso. Então, essas crianças já nascem com níveis de pressão muito altos. Então, nesses casos, os níveis de pressão são tão altos que, como o globo ocular de uma criança ainda é composto por um tecido muito elástico, acaba que há uma distensão desse globo ocular. Então, essas crianças, na maior parte das vezes, nascem com o olho com um tamanho elevado e a córnea, que é essa estrutura transparente na frente do olho, ela nasce bastante edemaciada, com líquido, com edema. O líquido na córnea faz com que ela tome uma característica de opacidade. E aí, muitas vezes, essas crianças nascem com um olhinho grande, né, com o olho grande, e com a córnea azulada. Né? Às vezes, dependendo do estágio, ela pode tomar uma coloração branca ou mesmo azulada. Agora, os três principais sintomas da doença, porque não necessariamente todas as crianças vão nascer já com o olho grande e com a córnea edemaciada, são a epífora. O que é a epífora? A epífora é um lacrimejamento excessivo. Ela acontece porque, na maior parte das vezes, os ósseos dos ductos lacrimais eles estão obstruídos pelo tamanho do olho. Então, a criança lacrimeja muito, mesmo na ausência do choro. A lágrima corre pelo rosto do bebê, mesmo que ele não esteja chorando. A epífora é o primeiro. O blefaroespasmo é quando a criança aperta muito as pálpebras. A gente diz que ele tem espasmo das pálpebras. Então, o blefaroespasmo é um sintoma, piscando forte. E a fotofobia. A fotofobia é a aversão à luz. Então, quando essa criança é exposta à luz, principalmente à luz solar, ela sente muito incômodo e também tenta fechar o olho. E vem a pergunta, tem cura esse glaucoma congênito? Porque a maior preocupação são isso, é a cura e os tratamentos, né, no caso, quando acontece isso. A gente não pode dizer que exista uma cura definida, né? Assim como o glaucoma de uma forma geral e mesmo em suas outras formas, que não sejam do glaucoma congênito, a doença ainda não tem uma cura definida. Mas quando a gente detecta a doença logo após o nascimento, e aí a gente está falando sobre glaucoma congênito, o tratamento indicado ele é cirúrgico. Existem duas modalidades específicas de cirurgia. A primeira é a trabeculotomia, que a gente chama abreviando de TROC, e a goniotomia. São dois procedimentos cirúrgicos realizados sob anestesia geral. Esses tratamentos eles podem ser feitos a partir do momento em que a doença é detectada. Então, a criança, a partir dos primeiros dias de vida, se a doença já for detectada e for uma criança que tenha um suporte clínico, uma avaliação cardiopediátrica adequada, essa criança ela já pode ser submetida à cirurgia. Quanto mais cedo a gente submete essa criança à cirurgia, maiores as taxas de sucesso. Na maior parte das vezes, a gente consegue impedir ou pelo menos retardar muito a progressão da doença. Os olhos dessas crianças nem sempre diminuem quando eles são muito grandes já ao nascimento pela distensão, pela pressão, mas a gente consegue diminuir o edema de córnea e muitas vezes a gente consegue uma coisa que é até diferente das outras formas de glaucoma, que é a redução da escavação do nervo óptico, ou seja, a gente consegue diminuir ao longo do tempo a lesão do nervo. Porque como a criança é muito jovem e ainda está numa fase de desenvolvimento, aquele nervo ele pode, mediante pressões já estáveis, se desenvolver de uma forma que a gente já tenha uma redução da progressão da doença. Porém, isso não significa cura. Muitas vezes, essas crianças, ao longo do tempo, elas progridem para a perda de campo visual e, em muitos casos, elas podem evoluir a cegueira também. O tratamento, além do cirúrgico, a gente tem o tratamento de manutenção, que é o tratamento clínico após as cirurgias. Quando a gente precisa baixar ainda um pouco mais a pressão, a gente consegue se valer de algumas classes de medicamentos que são utilizadas também nos adultos. E o importante também é que a gente, como a gente está aqui no HRO, é saber se aqui no HRO você já tem uma estrutura para fazer esse tipo de cirurgia ou, como muitos casos, às vezes tem que ir para fora do Maranhão para fazer esse tipo de cirurgia. Nós temos todo o suporte para a cirurgia aqui no Hospital de Referência Oftalmológica. O nosso centro cirúrgico é completamente equipado para esse tipo de suporte. A gente precisa de um grupo de anestesistas qualificado para fazer
a cirurgia sob anestesia geral e todo o instrumental e mão de obra adequados para a realização da cirurgia já aqui no HRO. Eu só quero agradecer a participação aqui do Dr. Solon, porque ele realmente trouxe muitas informações importantes para os pais e para as pessoas que já têm alguma doença como a diabetes, que podem estar causando aí um glaucoma futuro antes que venha a acontecer o pior, que é a cegueira, né, doutor? É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aí a população e informar que na presença de qualquer um desses sinais que a gente conversou, nos bebês ou pacientes que tenham exame de fundo de olho alterado, esses pacientes podem ser encaminhados para um oftalmologista especialista em glaucoma para uma análise mais pormenorizada e tratamento nos casos necessários.